Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está continuando aqui a nossa playlist, né, da série de aulas para o curso de Cálculo 1. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre o conceito de derivação implícita. Então, para a gente entender esse tema, a gente vai relembrar, né, o que a gente está fazendo até agora, né? Então a gente está trabalhando com funções que são expressas através de uma variável em termos de outra, ou seja, a gente está trabalhando, né, até esse exato momento apenas com uma função que tem duas variáveis, né, y em relação a uma variável x. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo clássico aqui de uma função, né? A gente tem então y expresso através de raiz cúbica de x, raiz quadrada de x ao cubo mais 1. Resumindo, né? A gente está trabalhando, né, com uma função y que é representada por uma função por f de x. Então é sempre uma variável dependendo de outra, né? Então é o y em relação ao x. E agora é o seguinte, algumas funções que a gente vai trabalhar agora, elas vão estar definidas de uma forma implícita, tá? Ou seja, vai aparecer então o x e o y numa equação. Então assim, ó, a gente tem, por exemplo, essa equação aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 25. Essa até que é simples da gente resolver. Por quê? Porque nesse caso bastaria isolar o y, né? Então a gente poderia colocar assim, ó, o x ao quadrado aqui, positivo, né? Vai para o outro membro, negativo. Então a gente poderia reescrever a função dessa forma. Logo, quem seria o y aqui, né? Raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Nesse caso foi simples, né, da gente resolver, bastava então isolar o termo do y. Só que alguns exemplos, né, isso vai ficar cada vez mais complicado da gente fazer. Então, por exemplo, a gente já tem uma função desse tipo aqui, ó, x ao cubo mais y ao cubo é igual a 6xy. A gente também pode fazer de uma certa maneira na mão, né, algebricamente, mas já vai ficando mais complicado, tá? Então, o conceito de derivação implícita, ela serve justamente para a gente poder resolver esse tipo de problema. Então, qual seria o método, né? Então, o método da derivação implícita, ela consiste em você derivar ambos os membros da equação em relação a x. E depois, né, só no final, você vai isolar então o y' na equação resultante. Bom, para você poder entender, é melhor pegando um exemplo, né? Então aqui eu vou pegar o seguinte exemplo. Encontre a reta tangente ao fólio de Descartes, né? Que é essa daqui, que é justamente a equação que eu peguei, né, original. X ao cubo mais y ao cubo é igual a 6xy no ponto 3 e 3, né? Ou seja, quando x for 3, o y for 3 também. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ele quer encontrar a reta tangente. A gente já sabe, né, das aulas passadas, que a reta tangente nada mais é do que uma derivada. Como agora a gente está trabalhando com duas variáveis, né, x e y, então a gente vai ter que utilizar o conceito de derivação implícita. Então, olha só, o que é que eu vou fazer? Vou pegar então a nossa equação, tá? E eu vou derivar ela em ambos os lados, né? Então, eu vou derivar tanto esse primeiro membro aqui, como o segundo membro aqui. Lembrando, eu vou derivar em relação a x, tá? E para isso eu vou utilizar as regras de derivação que a gente já conhece. Então, se eu for derivar, eu vou encontrar isso. Olha só, para quem esqueceu, eu tenho aqui, ó, x ao cubo. A derivada de x ao cubo, né, pela regra da potência, é 3x ao quadrado. Né? O 3 passa para frente, né, e aí eu subtraio de 1 da potência. Nessa outra parte aqui, a gente tem y ao cubo. Então, como é que eu vou derivar isso em relação a x? Eu vou colocar aqui, ó, a continha aqui em cima. Eu tenho y
ao cubo, né? E eu vou derivar isso aqui em relação a x, tá? Então, como é que eu vou proceder? Bom, o y ao cubo você vai derivar como se fosse um x ao cubo, tá? Então, y ao cubo, pela regra da potência, vai ficar 3y ao quadrado. E aí, né, você vai derivar agora o termo y, tá? Então, a derivada do y em relação a x é apenas y'. É por isso, né, que está dessa forma aqui, ó. Então, a derivada de y ao cubo em relação a x é 3y ao quadrado vezes o y'. Então, esse y' aqui está querendo me dizer a derivação implícita, tá? Da mesma forma na outra parte. Aqui a gente tem 6xy, né? Ou seja, 6 vezes x vezes y. Então, eu vou derivar aqui utilizando a regra do produto, tá? Então, olha só. Eu vou ter aqui, ó, 6xy. Vou derivar isso aqui em relação a x, tá? dy sobre dx. Então, o que vai acontecer? Utilizando a regra do produto, tá? Eu vou derivar, então, a primeira parte. Então, seria 6x, né? A derivada de 6x, no caso, vai ser só 6. Então, com o y fica 6y. Que é essa parte aqui. Depois, eu vou derivar o y, né? Então, eu repito a primeira, que é o 6x, multiplicado pela derivada do y. Só que a derivada do y é apenas y', que é essa parte aqui. Só isso, galera. Percebam que eu posso dividir tudo isso por 3, tá? Então, dividindo isso por 3, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado vezes y', que é igual a 2x y' mais 2y. E aqui eu vou, como eu já derivei, tá? Eu só derivo uma vez apenas. Então, aqui a gente pode agora colocar o y' em isolamento, né? Eu vou isolar o y' aqui. Então, olha só, isolando o y', eu vou ter essa expressão, que é 2y menos x ao quadrado dividido por y ao quadrado menos 2x. Professor, como o senhor chegou aqui? Eu vou fazer essa continha aqui, ó. É bem simples, tá? O que eu fiz? Eu peguei o 2xy', passei para o outro lado, tá? Eu também poderia inverter, tanto faz. Então, vai ficar assim, ó. Y ao quadrado vezes y' menos 2xy', tá? Ficou isso. Aqui eu tenho 2y, ele permanece. Esse x ao quadrado passa negativo. Aqui, ó, percebam que eu tenho y' e y'. Então, eu posso colocar em evidência, tá? Então, aqui eu vou tirar o y'. Então, aqui vai ficar y ao quadrado. Aqui eu vou tirar o y' e vai ficar 2x. Certo? E aí é o seguinte, esse termo em parênteses aqui, ó, ele está multiplicando, então ele vai passar automaticamente dividindo, resultando então nessa nossa expressão aqui. Finalizou então, e agora o que eu faço? Como ele quer nesse ponto aqui, ó, 3 e 3, basta então a gente substituir. Então, o x e o y são iguais a 3, então na expressão final eu vou trocar o x por 3 e o y por 3. Então, y' vai ser igual a menos 1. De forma gráfica, né, vocês percebam que em todas as aulas eu sempre tento pegar o conceito gráfico. Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? A gente tem, então, o nosso fólio, né, o fólio de Descartes, né, que é essa parte azul aqui, e a nossa reta tangente, né, no ponto que ele mandou colocar 3 e 3. Então, foi isso então que a gente fez aqui o nosso cálculo, tá? A gente vai trabalhar esse conceito, né, em alguns exercícios posteriores, mas por enquanto essa é a ideia da derivação implícita, né? Qualquer dúvida, galera, coloca aí nos comentários, tá? E compartilha aí o nosso conteúdo. Obrigado e até a próxima.